Olá, alunos! Vamos iniciar nossa segunda unidade. Bem, nessa segunda unidade nós vamos começar a estudar as funções orgânicas. Bem, finalizamos a primeira unidade com a química dos hidrocarbonetos e suas propriedades. E nos hidrocarbonetos, as estruturas orgânicas elas chamam apenas carbono e hidrogênio. A partir de agora vão aparecer outros átomos, trazendo novas estruturas e funções para essas moléculas orgânicas. Mas para a gente entender um pouquinho como é que esses átomos vão aparecer, a gente precisa relembrar a valência de alguns átomos, certo? E como esses átomos podem formar diferentes estruturas. Bem, o carbono, a gente já sabe que ele é tetravalente, faz 4 ligações. E nós vimos que essas 4 ligações podem ser estruturadas apenas como ligações simples, ou aparecer ligações duplas com ligações simples, ou ligações triplas com ligações simples. Então, ele pode aparecer fazendo essas 4 ligações de formas diversas. O hidrogênio é monovalente, ele só faz uma ligação. O oxigênio, ele é divalente, ele vai fazer 2 ligações e ele pode fazer essas 2 ligações como 2 ligações simples, mas também como uma ligação dupla. E o nitrogênio é trivalente, ele faz 3 ligações para alcançar a estabilidade, certo? Essas ligações são as ligações necessárias para que ele alcance uma configuração eletrônica de camada completa, ou seja, alcance o octeto, a estabilidade. O nitrogênio precisa de 3 ligações e pode realizar essas 3 ligações como ligações simples, como ligações triplas ou como uma ligação dupla e simples, certo? Bem, lembrando como eram as estruturas dos hidrocarbonetos, nós tínhamos apenas carbono e hidrogênio formando estruturas diversas. Então, nós estudamos estruturas apenas com cadeias saturadas, com cadeias com ligação tripla, cadeias com ligação dupla, ramificações, ciclos. Essa estrutura aqui, relembrando que é um anel aromático. Então, nós estudamos os hidrocarbonetos com diferentes particularidades. E agora vão aparecer outras funções orgânicas. Lembrando que os hidrocarbonetos que nós estudamos foram os alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, os anéis aromáticos. Então, estudamos diversas particularidades dos hidrocarbonetos, diversas funcionalidades desse hidrocarboneto. E agora vamos estudar outras funções, certo? Aqui há exemplos das funções nitrogenadas, que nós vamos estudar também nessa segunda unidade, que são as aminas e as amidas, e também as funções oxigenadas. E dentro das funções oxigenadas temos álcools, fenóis, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas. Temos diversas funções oxigenadas. Bem, observe que as moléculas, certo, que estão presentes no nosso dia a dia, também presentes na química fina, nos fármacos, as estruturas delas têm várias funcionalidades. Observe que aqui eu tenho na mesma estrutura funções nitrogenadas e oxigenadas. Então, compreender as funções orgânicas nos ajuda também a entender as moléculas importantes para a nossa sociedade, como os fármacos, as moléculas presentes nos materiais, por exemplo, a glicose é uma molécula que tem várias funções oxigenadas presentes em sua estrutura e esses grupos oxigenados vão promover diferentes funções químicas e físicas para essas moléculas. Então, é importante a gente compreender esses grupos funcionais porque eles estão muito presentes em moléculas importantes, como os fármacos, como as moléculas presentes no nosso próprio corpo, no nosso metabolismo, certo? Bem, então aqui nós falamos da glicose e agora vamos introduzir as funções orgânicas de início, certo? Que vão fazer parte agora da nossa segunda unidade. Nós vamos começar estudando os álcools e os fenóis. Os álcools, a gente tem os álcools muito presentes no nosso dia a dia, só que a gente acaba restringindo a nossa denominação apenas para o etanol, que é um álcool muito presente tanto nas bebidas, como também para asepsia. Então, hoje em dia, a gente tem utilizado muito no nosso dia a dia, principalmente como antisséptico, na forma de álcool em gel, mas também na forma de álcool 70. Mas também
Outra função orgânica que nós vamos estudar nas próximas aulas são os fenóis, que também estão presentes em alguns materiais importantes. Uma função que caracteriza um álcool vai ser uma estrutura química onde eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono. Só que esse carbono, ele precisa ser um carbono que só faça ligações simples. Não estou dizendo que na cadeia de um álcool não apareça outros tipos de ligações, como duplas ou triplas. Mas o carbono diretamente ligado à hidroxila, esse carbono que caracteriza a função álcool, ele tem que ser um carbono saturado. Então, o grupo álcool é caracterizado por uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E essa estrutura orgânica vai se apresentar de diferentes formas, certo? Nós temos aqui uma cadeia normal, apresentando aqui o carbono saturado. Nós temos aqui uma cadeia cíclica, certo? Observe que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, nós temos diversas estruturas que vão caracterizar um álcool. Já um fenol, nós vamos ter essa hidroxila diretamente ligada a um anel aromático, ou seja, a um anel benzênico, que também pode ser representada por esse AR, certo? Isso é uma denominação para dizer que tem um anel aromático ali naquela estrutura. Bem, então os álcools, eles vão ter essa estrutura onde um carbono saturado está ligado à hidroxila. E vai aparecer essa terminação -ol, certo? Na nomenclatura que antes, os hidrocarbonetos, a gente terminava com -o. Nós vamos ter que nos atentar, então, para identificar essa hidroxila e que esse carbono que caracterize o álcool seja um carbono saturado. Já nos fenóis, essa hidroxila vai estar ligada a um anel aromático. Esse anel antes era um anel benzênico, então nós vamos adicionar o nome hidroxi para representar essa estrutura que vai estar ligada ao anel benzênico, certo? Ok, então relembrando um pouco da estrutura, né, das nomenclaturas que nós estudamos lá na nossa primeira unidade, nós temos um prefixo, um infixo, ou meio que a gente vai determinar o tipo de saturação presente, e o sufixo que vai delimitar a função orgânica. O prefixo, nós lembramos que um carbono é o met, 2 carbonos é o et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, non e assim sucessivamente, certo? Vocês não precisam decorar, mas com o tempo vocês vão acabar, com a prática vocês acabam internalizando. Então, nas primeiras utilizações, das primeiras estruturas que vocês vão dando nome, vocês acabam tendo que recorrer a essas tabelas, mas com o tempo vocês vão observar que vocês acabam internalizando esses nomes. Então, relembrando os infixos, nós tínhamos o an, quando eu tenho apenas, né, estruturas simples, ou seja, eu só tenho carbono saturado, o en, quando aparece dupla, o in, quando aparece tripla, e o dien, quando tem duas duplas, que representa, né, quando era hidrocarboneto, eram os alcadienos, mas agora também vai poder aparecer duas duplas, só que aí depende da função orgânica, certo? Além dessa estrutura carbônica. Então, quando a gente tinha apenas carbono e hidrogênio, o sufixo era o -o. Mas agora vão aparecer outras funções, e a primeira função que a gente está estudando agora é o álcool. Então, por exemplo, nós temos o álcool terminando com -ol, certo? Então, digamos que por enquanto a gente só estude os álcools que apareçam apenas ligações simples. Mas prova, você não disse que álcool tinha ligação simples ligada à hidroxila? Sim, eu disse que o carbono diretamente ligado à hidroxila é um carbono saturado. Mas no resto da cadeia pode aparecer uma dupla, uma tripla, e a gente também vai precisar dar nome a isso. Mas vamos pensar que por enquanto só está aparecendo ligação simples lá na nossa estrutura. Então, digamos que eu tenha um carbono, só tem a ligação simples e tem uma hidroxila. Então, eu tenho metanol. Se tiver 2 carbonos, o etanol. 3 carbonos, o propanol. 4, butanol. E assim sucessivamente. Pentanol, hexanol, heptanol,
octanol, nonol, certo? Decanol. Então, eu tenho aqui diversas estruturas passíveis, certo? De serem estruturadas, serem montadas e a gente possa dar um nome. E se aparecer o en, nós lembramos que a dupla a gente tem que dar um número, certo? Mas digamos que por enquanto a gente não precise colocar esse número, mas nós temos o propenol, o butenol, mas a dupla a gente vai precisar dizer onde é que está essa dupla, certo? Assim também como a hidroxila, mas nós vamos entender isso ao longo do nosso estudo. Por enquanto a gente vai observar como é essa estrutura álcool, nos acostumar, entender como é que a gente vai denominar essas estruturas, certo? Então, vamos com calma. Então, vamos começar as funções oxigenadas estudando os álcoois. Os álcoois, eles são obtidos a partir das reações de hidratação dos alcenos. Então, a reação do alceno frente a uma molécula de água, certo? Onde essa molécula de água acaba, sofrendo uma cisão, ou seja, ela é quebrada e gerando íons H+, e OH-. Esses íons interagindo com a dupla e promovendo a quebra dessa dupla, leva à formação da estrutura de um álcool, certo? Onde existia a dupla, passa agora a existir um hidrogênio ligado ao carbono e a hidroxila ligada a outro carbono. E aí nós temos diversas estruturas de álcools. Os álcools mais simples são aqui o metanol e o etanol, que são álcools também muito presentes no nosso dia a dia. E nós vamos ver que além dessa estrutura usual da IUPAC, observe que ele botou outro nome aqui do lado, álcool metílico e álcool etílico. Tanto no módulo de vocês como no Enem, muitas vezes vai aparecer essa nomenclatura não usual. Ao invés de usar aquela nomenclatura formal da IUPAC, vai aparecer esse sufixo ílico e o prefixo metil e etil ao invés do metan e etan. É uma forma também de denominar, certo? E é bom vocês estarem familiarizados com as duas, mas por enquanto a gente vai focar em aprender a nomenclatura formal da IUPAC, certo? Bom, o metanol, por exemplo, é um líquido inflamável e ele é muito presente no nosso dia a dia porque ele é utilizado como combustível para os carros de Fórmula 1, certo? Por ele liberar muita energia no seu processo de combustão, ele é utilizado nesses automóveis de alta performance. Contudo, muitas vezes, nos processos de formação do etanol, pode existir algum tipo de contaminação com metanol. E o metanol, ele é muito tóxico para o nosso organismo. Então, aqui na Bahia e em alguns países já aconteceram alguns acidentes com bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Só que o metanol, quando ele entra em contato com as nossas células, ele acaba tendo um efeito extremamente tóxico e mortal. A depender da quantidade de metanol, ele pode levar o indivíduo a óbito em pouco tempo, certo? Ele tem outro fator interessante, que é essa chama invisível. Como ele necessita de menos moléculas de oxigênio no seu processo de combustão, por a sua cadeia ser pequena, quando comparado com outros combustíveis, essa chama invisível, ela significa que a combustão total acontece muito fácil, certo? Essa chama amarelada é quando eu tenho cadeias mais grandes, que acaba acontecendo a combustão parcial de um determinado combustível. Então, essa combustão total muito fácil faz com que essa chama ela seja extremamente oxidante e tenha essa coloração invisível, o que gera muitos acidentes. Então, quem assiste Fórmula 1 pode já ter até presenciado muitas vezes, ou os mecânicos ou os pilotos, passando por alguma situação de se queimar certo? De algum acidente com essa chama do metanol, que por ser extremamente inflamável e ser invisível, é muito difícil de se combater frente a um acidente. Bom, então vamos começar aos pouquinhos agora a construir essas nomenclaturas, certo? Observe aqui que essa estrutura eu tenho 3 carbonos formando uma cadeia carbônica e uma hidroxila ligada a essa cadeia carbônica.
Essa cadeia carbônica, eu numerei ela colocando o carbono 1 mais próximo à hidroxila. Então, quando a gente dava a nomenclatura dos hidrocarbonetos, primeiro, quando a gente só tinha cadeia saturada, a prioridade para a gente numerar a cadeia era mais próximos dos substituintes. À medida que ia aparecendo insaturações, a gente numerava da cadeia mais próxima das insaturações. E agora nós vamos numerar essa cadeia da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, o carbono 1 é sempre o mais próximo agora do grupo funcional. Como a gente está estudando os álcools, o grupo funcional é a hidroxila. Então, observe que o carbono 1 é o carbono que está diretamente ligado à hidroxila. Poderia estar no carbono 2, mas eu tenho aqui o carbono 1. Então, se eu tenho 3 carbonos, essa estrutura tem como prefixo o prop. Se eu só tenho ligações simples, então eu tenho fixo an, propan, certo? Como eu tenho a nomenclatura, como eu tenho aqui a hidroxila caracterizando um álcool, eu tenho propanol, mas não é qualquer propanol, é o propanol ou um propanol. Então vocês vão ver as duas formas de numerar. Ou colocar um na frente para determinar que a hidroxila está no carbono 1, ou também aqui entre o N e o OL, propanol. Nós vamos ver também essa nomenclatura pouco usual, que é, ao invés de usar o OL, utilizar o ílico, e ao invés do AN, o IO, como se esse grupo aqui fosse uma ramificação. Não sei se vocês lembram, metil, propil, etil, butil. Então, observe que ele colocou como se essa estrutura fosse uma ramificação, propil e o ílico, certo? O ico para determinar que é um álcool, álcool propílico. Por exemplo, agora, a hidroxila agora está no carbono do meio. Qual desses dois aqui é mais próximo da hidroxila? No caso dessa estrutura, ela é simétrica. Eu poderia dizer que o carbono 1 é esse ou esse. Independente do carbono 1, a hidroxila está no carbono do meio, que acabou sendo o carbono 2. Então, eu tenho uma cadeia principal com 3 carbonos, então é um prop. Eu só tenho ligação simples, é o propan, certo? Seria o propanol, mas eu tenho esse propanol no carbono 2, então é o 2-propanol ou propan-2-ol. E ainda a nomenclatura não usual, que é o álcool isopropílico. Por quê? Porque a hidroxila está no meio, como se fosse de forma simétrica. O iso é sempre quando eu tenho o substituinte de forma simétrica. Então, é como se esse fosse o grupo isopropil, substituindo, né, na ligação aqui do meio, com a hidroxila. Então, eu tenho um álcool isopropílico. Bem, além dessa nomenclatura, nós vamos também classificar em relação, certo? Aonde essa hidroxila está ligada. Se é um álcool primário, ou seja, se ela está ligada a um carbono que só faz uma ligação com outro carbono. Lembra que um carbono primário era um carbono que só estava ligado a um carbono ao mesmo tempo. Então, não era um número de ligações, se era dupla ou tripla, era quantos carbonos eles estavam ligados. Se esse carbono ligado à hidroxila estiver ligado a apenas um carbono, então eu tenho aqui um álcool primário. Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono, cujo carbono está ligado a outros 2 carbonos, observe, ele está ligado a 2 carbonos, eu tenho agora um álcool secundário. E se esse álcool tiver numa estrutura onde essa hidroxila está ligado a um carbono que já está ligado a 3 carbonos, é um álcool terciário. Pode ter um álcool quaternário? Não. Porque, observe, a 4ª ligação do carbono está sendo com o grupo hidroxila. Então, eu só posso ter álcools primários, secundários ou terciários, certo? Então, nós temos a função orgânica álcool, certo? E nós temos diversas propriedades importantes para a gente estudar a partir delas, certo? Além de entender como é essa nomenclatura. Nós vimos essas 2 principais estruturas como os álcools mais simples, mas nós vimos também que há álcools mais complexos. E além de estruturas com cadeias grandes, nós podemos também ter cadeias com ramificações e cadeias cíclicas, certo?
Então, o grupo funcional álcool, ele vai ser caracterizado por essa hidroxila ligado ao carbono saturado. E nós vamos ter estruturas com diversos tamanhos de cadeia. E nós vamos ter que nos preocupar em entender suas propriedades, entender como fazer diferentes classificações e como dar nome a essas estruturas. Nós vimos que o metanol, por exemplo, é um álcool que tem propriedades muito importantes, como combustível. Ele é um combustível de alto rendimento, ele libera muita energia, mas ele também vai estar presente como solvente. Ele tem algumas questões de toxicidade, não só ele, como outros álcools também. O etanol, ele é um álcool muito presente no nosso dia a dia. Não significa que ele também não tenha graus de toxicidade, mas é menor, tanto que a gente utiliza ele nas bebidas alcoólicas, mas em um determinado limite de teor. A depender do teor, da quantidade de etanol em determinada bebida, ela já pode causar muitos problemas à nossa saúde. Além das bebidas, nós temos também ele em produtos que são utilizados para asepsia e limpeza, certo? E aí a gente viu, né, ultimamente essa questão com o álcool em gel e como ele tem sido importante para asepsia e utilização, né, para a gente combater a proliferação de alguns micro-organismos como os vírus e também é utilizado para asepsia contra bactérias, fungos, certo? O álcool, ele tem diversas problemáticas, certo? Sociais, principalmente o alcoolismo e os problemas de saúde, os problemas sociais que o etanol, ele causa na sociedade há alguns séculos já, certo? Mas é importante que a gente problematize ele também no nosso estudo da química, porque a gente entendendo as propriedades dessas estruturas, nós entendemos também por que ele causa determinados efeitos no nosso organismo. Então, precisamos, acima de tudo, compreender essas estruturas da perspectiva da química, certo? As questões que podemos inferir sobre essas estruturas e como dar nomes a essas estruturas. Nós vimos que essas estruturas químicas dos álcools, eles vão aparecer de forma simples, certo? Como na estrutura do metanol e do etanol, mas a gente vai passar a ver também estruturas mais complexas, como estruturas cíclicas e estruturas com mais de um grupo hidroxila na sua estrutura. Observe que eu tenho aqui um triol, ou seja, apareceu 3 hidroxilas nessa estrutura. Mas nós vamos entender melhor essas nomenclaturas com o passar dos nossos estudos. Nós temos aqui também um ciclo de 5 com hidroxila. Nós vamos ver que é um ciclopentanol. Então, para a gente conseguir criar essas estruturas mais complexas, nós precisamos entender primeiro as estruturas mais simples. E nós vamos ver que o grupo funcional, ele sempre vai ter prioridade, tanto na nomenclatura quanto na numeração. Por exemplo, observe aqui, nós temos 2 estruturas aqui relativamente simples e em relação à numeração, observe que a hidroxila no carbono 1 e a hidroxila no carbono 2. Eu numerei esse carbono como 1 e esse carbono como 2 de acordo com a prioridade, certo, da hidroxila. No caso aqui do propandoizol, qualquer uma das extremidades numeradas levaria o carbono 2 porque ela é simétrica. Mas nós precisamos entender que essa estrutura é o propan-1-ol e não propan-3-ol, porque na hora de dar nome à estrutura dos álcools, a hidroxila ela sempre vai ter prioridade. Por exemplo, aqui já apareceu ramificação. Então, como é que eu cheguei a esse nome, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Observe que eu tenho a hidroxila nesse segundo carbono e eu tenho esse grupo metil nesse outro carbono. Qual é o carbono 2? O do metil ou da hidroxila? Bom, pelo nome, observe que a hidroxila foi numerada como carbono 2. Isso porque a prioridade sempre será dada ao grupo hidroxilado, certo? Ao grupo funcional.
Então, essa cadeia com 5 é o penta, certo? Só tem ligação simples. 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. E antes do nome da cadeia principal, vem o nome das ramificações. Qual é a ramificação que tem aqui? É o grupo metil, e ele está no carbono 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 4 está o grupo metil. Observe aqui, eu tenho essa cadeia com 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos nessa cadeia principal. Qual é o carbono 1? Bom, o carbono 1 sempre será o mais próximo à hidroxila. Então, eu tenho o carbono 1, 2. Então, esse vai ser o carbono 2. Eu não tenho ramificação, só tenho a cadeia principal, certo? Ele só fez aqui colocar os símbolos do carbono por uma questão de escolha. Mas observe que, diferente daqui que tem 3 extremidades, aqui só tem 2 extremidades carbono-carbono. Então, não tem ramificação. É uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o pente. Só tem ligação simples. É o an, pentan. Seria o pentanol, mas a hidroxila está no carbono 2. Então, é o pentan 2-ol. Ou, como nas outras nomenclaturas que nós colocamos, o 2 na frente, o 2-pentanol. Poderia ser aqui o 1-propanol, o 2-propanol, certo? Olha essa estrutura aqui. Faltou o di aqui, o dimetil, mas vamos seguir. Olha só, eu tenho aqui uma cadeia principal e tenho 2 ramificações. Qual é a minha cadeia principal? Bom, a hidroxila não faz parte dela. Eu tenho o carbono que está ligado a ela, que é o primeiro carbono. Carbono 1, 2, 3, 4. Se eu tenho uma cadeia principal com 4, então eu tenho but. Se só tem ligação simples, butan. Se o primeiro carbono já está ligado à hidroxila, é o butan 1-ol. Então, eu dei a nomenclatura da minha cadeia principal. E agora eu tenho aqui 2 ramificações. Essas 2 ramificações são metil. Então, eu teria metil, que eu posso chamar de dimetil. E esses 2 grupos metil estão aparecendo no carbono 1, 2. Então, é 2, 2, porque o metil aparece 2 vezes. 2, 2 dimetil, butanol. E eu vou ter também hidroxila aparecendo em estruturas cíclicas. Observe que aqui apareceu uma estrutura bem complexa. Além de cíclica, ela tem uma ligação dupla. E aí, qual é a minha prioridade para dar o nome, certo? A estrutura cíclica com a dupla ou a hidroxila? Bom, para a gente dar um nome e numerar, sempre a função oxigenada é prioridade, certo? E olha só, então o carbono 1 vai ser o carbono da hidroxila. E aí, a segunda prioridade vai ser a dupla. Então, eu não posso chamar esse carbono de 2. Tem que ser o carbono imediatamente mais próximo da dupla. Então, o carbono 1 é da hidroxila e o 2 é da dupla. Então, se eu tenho um ciclo de 5, é o ciclo pentan. Mas como tem a dupla, é o ciclo penten. Bom, é o ciclo penten 2, porque o carbono 2 é o carbono que começa a dupla. Então, ciclo penten 1 é onde aparece a hidroxila, 1-ol. Então, é o ciclo penten 2-ol, certo? Apareceu com Y porque do programinha que eu usei para desenhar essa estrutura, mas em português é correto a gente utilizar com I, certo? Bom, o que não vai ser álcool, certo? Então, qual vai ser a estrutura que eu vou dizer? Isso não é um álcool. Quando a hidroxila estiver ligada diretamente à dupla. Observe que diferente daqui, que a dupla está num carbono vizinho, observe que o carbono da hidroxila é um carbono totalmente saturado. O carbono daqui, ele já está ligado com a dupla, certo? O carbono da hidroxila. Então, isso não vai ser um álcool. Nós vamos ver que isso é uma outra função orgânica, o enol. Observe que aqui o carbono da hidroxila está ligado a uma tripla. Ele não é um carbono saturado, logo isso não é um álcool. Aqui era um enol, aqui é um enil. E quando aparecer ligado a um anel aromático, vai ser a função orgânica fenol, que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas, certo? Bom, então, além daquela nomenclatura usual, nós temos também a nomenclatura não usual. Ou seja,
Ao invés de utilizar a nomenclatura met, et, prop, nós vamos chamar essa aí cadeia principal como se fosse um grupo substituinte. Então, met vira metil, o et vira etil, prop vira propil. E também as suas variedades, por exemplo, o propil tem o isopropil, o butil tem o N-butil, isobutil, tertbutil. Então, depende da estrutura. Eu tenho aqui o álcool metílico porque eu estou chamando, ao invés de chamar de metanol, esse grupo CH3 eu chamei de etil. E o ílico é para determinar que tem uma hidroxila ligada ao metil. Essa aqui, certo? Eu chamei esse grupo como se fosse um substituinte etil e a hidroxila ligada a ele. Então, álcool etílico, álcool propílico, álcool butílico, pentílico e assim sucessivamente, certo? Por exemplo, aqui a hidroxila está ligada a um substituinte do tipo isopropil. O que é o isopropil? É quando eu tenho 3 carbonos e essa substituição acontece no carbono do meio dos 3 carbonos, certo? Seria o propan-2-ol, mas na verdade eu posso utilizar também a nomenclatura não usual, que é o isopropílico, certo? E aqui, observe que ele não é um fenol, porque a hidroxila não está diretamente ligada ao anel aromático. Tem um carbono aqui, ó, intercalando, que intercala esse anel aromático da hidroxila. Então, eu teria aqui, certo, o álcool benzílico ou o fenilmetanol, certo? Ok, gente. Nas próximas aulas, nós vamos começar a discutir algumas questões do módulo sobre nomenclatura de álcools, certo? E também vamos começar a discutir as estruturas e nomenclaturas dos fenóis, certo? Até as nossas próximas aulas.